E de todas as vezes que você pensou em desistir, o que foi que te fez ficar? A vida aqui é fácil? Eu acho. Eu sofri os primeiros 6, 7 anos. Eu acho. A experiência foi um pouco traumática. Isso é discriminação. Total, mas como eu tenho dois... Vamos falar sobre imigração e integração? Bem-vindos a mais um episódio do Pega Essa, um assunto que é tão relevante para mim, para você que está aí assistindo, né? Hoje, numa oportunidade super especial, estamos no Festival de Liberdade e Integração, idealizado pela Compasso Social aqui em Amsterdã, reunindo mulheres, mães, empresárias, you name it. Hoje a gente vai falar de um assunto que é tão relevante, os desafios, as vitórias, o que ainda não te contaram sobre viver em outro país. Hoje eu quero compartilhar com vocês muito mais do que a minha experiência, mas a experiência delas que estão aqui dentro. E você vai comigo. Então pega essa. Bom, nós estamos aqui com a Viviane, que já está na Holanda há quantos anos, Viviane? Estou aqui há 6 anos. 6 anos. E aí, como é que é a vida na Holanda aqui pra você, Viviane? Olha, o começo foi um pouco difícil, porque era um novo país, nova língua, sem os pais, sem família. Mas hoje eu diria que é fácil. É um país muito bom de morar. Jura que a vida aqui é fácil? Eu acho que é muito mais tranquila. É um país pequeno. Você não precisa... é tudo muito perto. É tudo muito ao alcance da mão, então isso pra mim facilita muito a vida. Nossa, que bom ouvir tão positivamente falar da Holanda. Você já teve alguma grande vitória aqui que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Eu acho que minha grande vitória foi quando eu comecei realmente a me comunicar em holandês, porque isso pra mim acho que foi uma mudança muito grande. Sim. Foi uma virada de chave assim, maravilhosa. Que bom. E se você pudesse contar pra quem ainda não tá aqui, que adorou saber que é tão positivo, qual foi um momento que você achou que poderia ser difícil viver aqui? Eu acho que quando começou a pandemia, eu acho que foi um momento assim que até minha voz muda, porque realmente acho que foi um momento assim que eu pensei, e agora? Como vai ser esse momento? Porque tudo era muito novo e você não está em casa ainda, né? Eu ainda não estava me sentindo tão em casa na época. Mas acho que foi o momento mais difícil. Muito obrigada, viu, Viviane? Muito sucesso na sua vida aqui na Holanda e tudo de bom. Andréia Lago, figurinha já marcada nos eventos brasileiros, né, Andréia? Com certeza. Quantos anos você tem de Holanda, Andréia? Eu vou fazer 7 anos de Holanda. Já se considera uma pessoa integrada? Sim, completamente. É. E o idioma? O idioma também. É? Eu tenho dificuldade de entender gente de North Brabant, sotaque, mas tá indo direitinho. É. Conta pra mim, você se sente mais brasileira ou mais holandesa? Ou tem algum momento que você tem essa dúvida ou não tem? Não existe. Eu me sinto 100% brasileira. E assim, não tenho nenhuma intenção de mudar isso, porque eu tenho muito orgulho e sou feliz do jeito que a gente é. Nossa amorosidade, nossa criatividade, nossa flexibilidade, que eu acho que é única no mundo. Se você pudesse escolher uma coisinha do Brasil pra ter aqui na Holanda, o que seria? Não vale pessoas. Amorosidade. Amorosidade, ok. O europeu normalmente ele é mais frio, ele não cresceu com isso e eu sinto falta disso. Não com o marido, mas com amigos. Nesses 7 anos de Holanda, 7 anos você disse, né? 7 anos de Holanda, você decidiu empreender. Foi por falta de oportunidade no mercado de trabalho ou foi porque é algo que já tinha na sua veia? Na verdade, eu vivi 30 anos trabalhando com TI, paralelo a 18 fotografando, e meu grande sonho era largar a TI, mas eu era concursada, não tinha coragem. Então, quando eu vim para cá, eu me aposentei lá, eu não tinha a menor intenção de trabalhar de novo com TI. Só que eu não conhecia ninguém para fotografar. Então, no primeiro ano, eu fiz um monte de entrevistas, só que eu sou especialista em COBOL, que é uma linguagem arcaica que todas as empresas que têm aqui, e precisa muito, porque ninguém mais aprende, eles falam holandês, e foi exatamente quando eu cheguei. Então, eu tinha nível A1. Então, quando eu decidi trabalhar com COBOL, eu me preparei, fiquei estudando holandês, sempre tinha um problema da língua. No final, quando realmente eu consegui uma vaga, eu fui recebida por um gerente que começou a dizer assim para mim:
Eu tenho 1h30 para te entrevistar, mas eu vou entrevistar você somente 15 minutos, porque eu não gosto de América do Sul e Índia na minha equipe. Mas isso é discriminação. Total, mas como eu tenho 2 anos procurando uma pessoa de COBOL, só gente velha, sabe? Que nada. Eu vou abrir uma exceção e vou te entrevistar. Aí eu falei para ele que não. Então, Quem pela não quer sou primeira eu. vez que eu já tinha passado pela entrevista da língua, toda feliz, eu não quis. E aí eu falei, eu não quero trabalhar mais com TI, eu não quero trabalhar em empresa holandesa, eu vou esperar e vou conseguir. Aí eu empreendi com as leggings por causa da pandemia. Porque todo o meu processo de ter engordado, ter descoberto, ter voltado, aconteceu. E aí hoje eu voltei com a fotografia. A própria OIP me trouxe clientes, a networking fantástica de 90% de brasileiros e aconteceu, né? Maravilha, parabéns, Andréia. Tudo de bom na sua vida aqui na Holanda, viu? No Pega Essa de hoje a gente está falando sobre imigração e toda essa experiência que é se reinventar do outro lado, né? Em outro país. A gente meio que se esquece como se vestir. O que você pode dar de dica pra gente que tá chegando e não sabe como se vestir? Primeira coisa que eu dou de dica é testa. Porque se você não testar, você não sabe o que vai funcionar ou o que não vai funcionar. Então, sem medo de errar, em pequenos passos, a gente vai testando cores diferentes, modelos diferentes, tecidos diferentes, e aí a gente vai adequando para o nosso estilo de vida. Porque estilo nada mais é do que gosto pessoal, lifestyle, percepção de quem você é. Quando você testa, você entende o que funciona e o que não funciona. Então, sem medo de errar, testa. Você já tem quanto tempo de Holanda, Aline? 7 anos. 7 anos. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está arrumando a mala para vir para cá, não de turista, mas que vem imigrar e precisa de itens essenciais, o que você diria assim, numa mala de 10 itens? Primeiro, um super tênis confortável, porque a Holanda pede tênis, bota. Comprar bota brasileira é o que tem de mais bonito, a gente consegue juntar estilo com conforto também. E não comprar casaco, isso é uma dica do que não trazer, por exemplo, porque os casacos de lá normalmente não são tão adequados para o clima daqui. Mas trazer roupas que você sabe que converse com o teu estilo, como até mesmo a gente, por exemplo, eu deixei de trazer muito vestido, me arrependo, porque a gente está num lugar que a gente viaja para lugares mais quentes e a gente não acha roupa que tem a ver com a nossa essência, né? A moda brasileira, ela tem muita informação de quem a gente é. Então, se você gosta de sandália, bota, vestido, já traz do Brasil que você não vai se arrepender. Maravilha. Aline, me conta qual que é o seu maior desafio vivendo na Holanda nesses 7 anos? Holandês. O Falar idioma. holandês. O idioma, para mim, é a minha maior barreira, porque eu sempre brinco. Em português, eu sou sênior, eu consigo atender e rebolar e me virar nos 30. Em inglês e holandês, eu preciso estar um pouco mais presente e eu tenho muita insegurança junto com a pronúncia, principalmente. Então, a minha maior dificuldade aqui é me sentir confortável para falar em outros idiomas. E como é que você lida com isso no dia a dia? Porque é necessário. Falando, tentando deixar o julgamento em casa. Faço muito script também, que me ajuda, porque por mais que eu não use o script, se eu tiver ele ali do ladinho e me der um branco, eu sei que eu vou estar segura e eu nunca precisei. Então é só por uma questão de autoconfiança mesmo. Faço um script das frases que eu acho que são mais importantes para conseguir fazer a entrega bem feita e faço. Maravilha. Obrigada, Aline. Tudo de bom. Pra você também. Andréia, quantos anos de Holanda? 5 anos. Veio com a família toda, com o filho, com todo mundo. Me conta. Vim com a família toda, marido veio trabalhar, vim com uma pequena de 4 anos e uma pequena de 1 mês e 28 dias. Uau, adaptação para você, muito mais ainda, né? Mãe com recém-nascido, praticamente recém-nascido não, vai, mas um baby. Me conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi? A experiência foi um pouco traumática, Certo. porém foi uma adaptação minha no pós-parto, né? Muitos hormônios ali aflorados e ter essa adaptação minha como mãe em um outro país sem rede de apoio, com a adaptação de uma criança de 4 anos na escola que não falava nada de holandês e adaptação em um outro país com um clima totalmente diferente da região do que eu sou do Brasil, que é de Fortaleza. Então foram diversas adaptações. Teve algum momento que você pensou, não, isso aqui não é para mim, vou embora?
Muitos. O primeiro ano, todos eu pensei sobre isso. Todo mês ali eu já tava, não, quero voltar, quero voltar. E o meu marido, né, com muito sábio e com muita paciência, sempre falando, amor, vamos pensar, vamos com calma. E hoje a gente, graças a Deus, não vou dizer que eu estou 100% adaptada, porque ainda falta a língua, né, mas as minhas filhas e o meu marido e a nossa vivência com o meu trabalho aqui na Holanda, a gente já caminhou bastante. Entendi. Que bom que você ficou, né? Porque hoje você ajuda muitas mulheres aí na área de saúde. A Andréia é nutricionista, acho que muitos de vocês já conhecem. Mas, Andréia, é uma queixa de muitas mulheres, já que a gente está com tanta mulher aqui, eu vou puxar um pouquinho esse assunto. Muitas mulheres falam que acabam ganhando peso no processo de imigração, que é muito mais comum do que se parece, né? Tanto pela questão da depressão sazonal, ou por não saber comer a comida diferente. Me conta um pouquinho sobre isso. Por que acontece? O ganho de peso, para muitas pessoas, só é um número na balança. Mas quando a gente começa a avaliar realmente a imigração, Bruna, porque imigrar não é só mudar de país, imigrar não é só falar outra língua, imigrar é você ter um contexto alimentar totalmente diferente do seu, onde você vai no supermercado, as coisas são totalmente diferentes pelo idioma e até mesmo pela composição dos alimentos. E quando a gente fala sobre esse ganho de peso, também a gente fala pela parte psicológica, né? A saúde mental, ela está muito atrelada a essa mudança da imigração. Quanto mais ansioso a gente fica, a tendência é comer um pouco mais. Então a gente precisa ter essa visão global dessa mulher imigrante, que muitas vezes ela é o suporte da família e que esse ganho de peso é apenas reflexo dessa parte sentimental, dessa parte emocional, da saúde mental e que a gente tem que abraçar e mostrar para ela que tudo tem jeito. A gente só precisa ali pegar na mão e ir caminhando cada um no seu processo. Maravilha, gente. Obrigada, Andréia. É um prazer ver você mais uma vez. Bom, nós estamos aqui com a Daniele Barbosa, que é psicóloga, atua em Roterdã, diretamente com a comunidade brasileira. Sim, também. E estou na Holanda aí há 5 anos e agora também, esse ano, fazendo parte do Florescer, né? Então, a gente atua junto com a comunidade brasileira dentro da psicologia. Eu já sei o que é o Florescer, mas acho que quem está em casa talvez não saiba. Conta pra gente, que é uma iniciativa maravilhosa, gente. Falo com todo prazer. O Florescer é um empreendimento que tem uma plataforma que tem vários profissionais, todos top de linha, para atender a comunidade que São fala profissionais da área da saúde. Da área da saúde. Então lá vocês vão encontrar psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentista, a área da saúde, medicina, atividade de yoga. Então na plataforma você vai poder fazer o primeiro contato inicial com esses profissionais. Super rápido, você vai ver lá, você dá um clique, você marca a agenda e depois combina, né, a continuidade da prestação de serviço. E esses profissionais são falantes de português? Sim, sim. Então ali é um grande diferencial, Bruna, porque você consegue se comunicar com o seu cliente melhor, né? Quando a gente chega num país que a gente não domina a língua, às vezes a gente precisa daquele profissional que nos entenda, que entenda a nossa demanda. Sim. Né? Então, você ter a possibilidade de contar com um catálogo tão diversificado como o do Florescer ajuda muito. E, Daniele, você está aqui há 5 anos, né? Já atuando como psicóloga. Qual que você acha que é a maior queixa das pessoas quando te procuram? Um profissional da área de saúde emocional, mental? Qual que é a maior queixa dessas pessoas? Olha, Bruna, tem várias questões, porque a saúde mental, principalmente depois da pandemia, ela veio muito à tona, né? Mas uma coisa que eu vou destacar para você, até tem a ver com um evento de hoje, que a gente está na Compasso Social, uma outra entidade que presta tanto serviço para a nossa comunidade brasileira, é a necessidade de você se reinventar. Então, quando a gente chega do Brasil, com a nossa formação acadêmica, deixando tudo que a gente tinha lá, a gente tem uma série de impressões que no novo país não se concretizam, por N dificuldades. E eu trabalho muito com o público feminino, e o que acontece? Muitas vezes isso dá frustração, ansiedade, burnout, depressão, uma série de problemas que impedem a pessoa a analisar aquele contexto que antes era um, ao chegar num país novo é outro. Ela precisa entender tudo isso, identificar um propósito agora que ela está vivendo aqui e mudar alguns paradigmas. Isso não é simples, né, Dani?
Não é nada simples, é um desafio muito grande você fazer todo esse percurso e se enquadrar novamente nessa realidade para buscar a felicidade. Porque você está num lugar que você vê benefícios, que você está acompanhando seu marido, ou que você veio, não importa a forma que você chegou aqui, mas que você está aqui e você está infeliz, você não está num trabalho que você está gostando, você não conseguir exercer aquilo que é o seu propósito, como que a pessoa fica? Chega a ser desmotivante, né? Porque as pessoas se mudam com um sonho. Imigrar, para muitas pessoas, é um sonho de vida, né? E aí, quando ele se concretiza e as pessoas veem que não é tão simples manter a vida que tinha no Brasil profissionalmente, né? A carreira, a vida acadêmica. Então, é realmente não é um assunto muito complexo. Agora, sim, por ser um assunto muito complexo, a gente não vai usar tanto esse tempo para isso. Eu quero saber de você como imigrante. Perfeito. Qual foi o seu maior desafio ao se mudar para a Holanda? O meu maior desafio foi entender que algumas atividades profissionais que eu estava exercendo estavam me afastando do meu verdadeiro propósito. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em várias coisas, eu deixei um pouquinho a psicologia, mas mantive estudando, eu tive que readaptar, fazer uma outra formação, para além da que eu trouxe do Brasil. Então, eu entender que eu tenho que fazer coisas que me aproximem do meu propósito, que é ajudar as pessoas dentro da área da psicologia, foi o meu maior desafio. Porque, num primeiro momento, a gente pergunta, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir derrubar tantas barreiras? Então, eu internamente trabalhei isso comigo mesmo para ver que, degrau a degrau, isso é possível. Então, esse foi o meu maior desafio, que eu vivo, que eu aprendi e que eu compartilho hoje com as minhas clientes, nos meus grupos. E é um prazer sempre falar sobre isso. E para quem não está no seu workshop, só para a gente finalizar aqui, que conselho você daria para uma mulher que já está na Holanda ou em outro país nos assistindo, que está passando por uma situação assim de ressignificação de carreira e de vida pessoal também, né? Meio que perdido onde ela está. Que conselho você daria? Olha, Bruna, eu tenho um esquemazinho que são 3 passos. O primeiro seria ela tentar identificar quais narrativas são tão fortes na vida dela que estão fazendo ela, naquele momento, não estar feliz. Então, ela precisa parar e dar uma analisada. E quando eu falo parar, a melhor coisa para fazer isso é quando você busca formas de se conhecer. Então, é através do autoconhecimento que você vai parar e pensar, mas sabe que eu não estou feliz por isso, por aquilo? Mas sabe que aquilo outro me deixava feliz? Então, esse é o primeiro passo. Depois vem todos os outros. Quando eu consigo entender o meu cenário, o que não me está fazendo bem, o que está me proporcionando momentos legais, onde eu estou bem. Fazendo o primeiro passo, você consegue avançar para identificar qual é o seu propósito, porque cada um de nós, todo mundo tem um. Claro. E é diferente, a gente tem que saber qual que é o nosso. Identificou o seu propósito, aí você consegue mais facilmente tirar as crenças limitantes que falam pra gente que não, você não vai conseguir, é muito difícil, é impossível. Nada, cada um, as coisas no seu tempo a gente consegue. E para finalizar, eu ainda completaria dizendo procure ajuda. Nada melhor como a gente poder contar com profissionais da área que podem nos ajudar, inclusive a Florescer, que está aí com um leque de profissionais da área de saúde, não só emocional, mas física, né, que podem ajudar vocês. Dá uma olhadinha no box de descrição que eu vou deixar alguns links adicionais. Obrigada, Dani. Muito sucesso para você e tudo de bom. Obrigada, é um prazer falar com você, eu que agradeço. Busque ajuda sempre que precisar. Aqui com nada mais nada menos que a idealizadora do Festival Liberdade e Integração. Flávia, conta pra gente de onde surgiu essa ideia. A ideia surgiu, quer dizer, não foi ideia, né? Saiu do meu coração mesmo essa vontade de criar um momento de realmente vivenciar o que é integração. Você está junto com outras culturas, você está junto com outras nacionalidades e também com outras pessoas diferentes de você, para vivenciar e sentir que é possível. Eu sei que você é especialista em integração, mas eu quero saber como migrante. Quantos anos de Holanda você já tem? Não vou falar. Não mais ou menos, vamos rever, vai. Eu sou dinossauro, 26 anos, então é uma vida, né? Filhos criados. Mais que metade da minha vida, Casamento Bruna. binacional. Os dois. O Herc é 90% holandês. Ele mudou um pouquinho depois de todos esses anos, mas... Então, com tanto tempo e também especialista em integração, o que você acha que as pessoas subestimam
quanto a viver em outro país? Puxa, que pergunta, hein? Eu agora é achismo mesmo, eu acho que o principal é que antes de você mudar do país, você não tem ideia da grandeza da transformação que é sair do lugar que é seu para ir para outro lugar. É como assim, sabe como uma mulher está grávida e fala, daqui a pouco você é mãe, que você não tem ideia? As pessoas com migração pensam, vai ser isso, vai ser assado, mas não tem como você realmente saber. Aquele sentimento que mexe no coração, no íntimo, com a sua autoestima, é só quando você está lá mesmo. E quando foi que você sentiu que você não era mais turista, você não estava mais a passeio? Você sentiu, poxa, agora eu sou um deles. Não, calma, são duas coisas, caramba. Tudo bem, então vamos lá, você ainda não se sente um deles, é isso? Não, quando eu senti que eu não era mais turista, é quando eu vim de mala e cuia. Sabe aquele dia no aeroporto que você fala tchau, família, e você sabe que você não vai voltar depois, até dá um negócio no coração, que você sabe que você não vai voltar depois de 2, 3 meses para casa? Esse foi o momento que eu falei, uau, eu tô realmente migrando. E quando eu comecei a me sentir mais parte, eu sofri os primeiros 6, 7 anos. Eu acho que foi depois que as crianças nasceram, que eu estava trabalhando, que eu não tinha mais crise com a língua. Entendi. Essas 3 coisas para mim. E se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo a gente agora de malas prontas para emigrar para a Holanda, o que você diria? Boa sorte. E se a sorte não te encontrar, encontra a gente, né? Exato, mas procure... Bom, como eu sou dinossauro, eu vim 26... Eu vou te explicar um pouquinho o que eu queria falar. Quando eu vim 26 anos atrás, eu acho que a coisa da solidão era mais forte, né? A vantagem hoje em dia de você ter internet é você encontrar as pessoas. Olha a gente aqui, nossa olha comunidade, né? O tanto de gente. Se você está vindo para a Holanda, a comunidade brasileira aqui está cada vez mais linda. Muitos profissionais para te ajudar e muitas pessoas bacanas para você se comunicar. É isso, não fique sozinha. Flávia, muito obrigada. Não só por isso, mas pelo evento e por tudo que você faz pela nossa comunidade. Obrigada a você, Bruna, por você existir, por ser minha parceira nesse... Pega essa! Pega a Bruna! Pega essa! Rafa, que bom te ver aqui mais uma vez no Festival de Liberdade e Integração. Quantos anos de Holanda? Daqui a pouquinho, 20 anos, dia 15 de maio. Menina, é uma vida, né? Uma vida adulta inteira, né? Que a gente chega aqui inocente, romântica, e aqui a gente amadurece, é verdade. Esse período inteiro, teve algum momento em que você pensou em desistir? Bastante, eu acho que em cada crise. Mas aí a gente se pergunta, será que se a gente estivesse no país de origem, a gente também não teria essas crises, né? Será que acontece só aqui? Mas eu acho que cada inverno a gente pensa em voltar. Não, Natal, o calor, também sou do Nordeste, sou de Fortaleza, então as memórias afetivas são sempre praia, calor, gente, né? Às vezes quem está assistindo a gente subestima essa dor, né? Da saudade. Natal é só pegar um avião. É só pegar um avião mesmo? Não é, porque principalmente depois que você tem crianças, você quer viver as experiências daqui, do Sinterklaas, aí tem o Kerst de Ney, tem outras experiências que você também quer viver aqui. Então você fica entre reviver as que você tinha ou criar novas, né? A minha família são os meus pais, os meus tios, ou a que eu estou criando. Então a gente sempre fica dosando, né? Dá para fazer um ano lá e um ano cá também, né? Mas é uma construção, eu acho. E de todas as vezes que você pensou em desistir, o que foi que te fez ficar? Eu acho que é a história que você quer construir, porque quando você quer desistir, é porque são intempéries da vida, são problemas que acontecem, mas pode acontecer aqui, pode acontecer lá, pode ser na vida privada, na vida profissional, e estar vivo é resolver BO, né? Se você tá ser adulto. Ser adulto é isso. Então sempre vai ter uma coisa para resolver. E eu acho que o desistir é uma vontade assim de dizer, hoje eu quero só ficar na cama, hoje eu não quero abrir nenhum envelope azul, sabe? Eu não quero ligar para contador. Então eu acho que vem mais do cansaço, né? Eu acho que quando você está bem cansado, aí tem esses pensamentos, aí você descansa, não desiste. Você descansa, aí depois você volta devagarinho. Adorei. Obrigada, Rafa. Prazer. Tudo bem, Bruna? Recém-mãe? Não, peraí. Não é recém-mãe. Pega essa. É recém-mãe, né? Porque é de primeira viagem. Quantos dias?
Ou 6 semanas. Quantos dias são isso? 6 semanas. Me conta, hoje eu tô falando sobre a experiência pessoal das pessoas no processo de imigração, no processo de fazer tudo novo em um novo país. Como é que tá sendo essa fase da sua vida? Está sendo muito bonita, mas também desafiadora, né? Mãe de primeira viagem, então é tudo novo, é descobrir, né? Eu sou muito grata porque minha mãe está aqui, veio do Brasil, está me ajudando bastante, fica até mês que vem. E a minha sogra também mora perto de mim, então assim, eu sei que eu estou numa condição muito bacana de ter ajuda, né? Mas eu fico pensando nas mulheres que não têm nenhum suporte, né? Porque já é pesado, né? Mesmo tendo ajuda, né? Então a questão de dormir, né? De ter um serzinho tão dependente de você, em outro país, né? Então é uma descoberta, né? Cada dia é uma nova descoberta. Você tem algum tipo de preocupação quanto a criar o seu filho na Holanda? Ou você acha que não, aqui realmente é um lugar legal para ter filhos? Olha, essa pergunta é boa, hein? Olha, no quesito assim de escola, né, de todo esse suporte para a criança, eu sei que vai ser muito bom, né? Agora, eu sendo brasileira, né, e tendo tanta coisa para mim que é importante, né, que eu vejo, né, para minha filha, que eu não vou ter aqui, né? Nomes. Família, né? Essa coisa da cultura nossa mesma, né? Que, claro, eu vou passar o mais que eu posso, mas ainda assim, né? Você tá em outro país, né? Então eu fico pensando, né? Como é que ela vai ser quando crescer, né? Morando em outro país, né? Eu quero tanto que ela pegue, né? Enfim, né? A parte brasileira, né? A parte croata também do pai dela, né? Então é sim um pouco assim, diferente, É bem complexo, né? É complexo. O pai é croata, você é brasileira e vocês vivem na Holanda. Que idioma você acha que vai prevalecer na sua casa? Português, eu acho. Porque o pai fala também português comigo e com a menina também. Eu até falei pra ele, fala em croata, porque a gente vai pra Croácia, tem família na Croácia. E ele fala, mas é meio estranho falar em croata, mas é importante, porque também ela é metade croata, né? Então, é importante. Mas são muitas línguas, né? A avó fala holandês, enfim, né? Indo pra escola holandês, então... Mas eu quero muito, com certeza, português, porque, né, trazer a minha bagagem, né, pra ela. Você se sente à vontade em contar um pouquinho pra gente sobre o seu processo de pré-natal aqui na Holanda? Sim. Foi bem tranquilo, né? Eu tive médicas, né? As enfermeiras, né? Parteiras, né? As parteiras, muito atenciosas. Então, gostei bastante. A minha experiência foi boa com as parteiras. Então, assim, achei muito bom. Não tenho do que reclamar, não. Gostei. Foi bom. Maravilha. Obrigada, Luciana. Lucy. Ai, me atrapalhei. Obrigada, Lu. Ai, quem sabe faz ao vivo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Falar sobre imigração e integração para mim é uma alegria, de verdade, poder dividir esse assunto com vocês. Eu acho que ainda é muito pouco falado, se fala muito sobre a parte legal de viver a Holanda, Amsterdã, é tudo tão legal, tão divertido, mas o dia a dia é onde o bicho pega. E transmitir um pouco dessas histórias para vocês, para mim é uma alegria enorme. Obrigada por você ter ficado até aqui. Deixa o like do amor e não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém que mora em outro país que você conhece. Até a próxima. Tchau!